Força na fraqueza. Fala para o seu irmão, você está forte aí? Deus tem uma força para você. Mas não é a sua força. Faz assim, seu irmão, vê se ele está forte aí. Faz assim aí. Olha para ele, vê se está forte. Põe a mão aqui no muque dele aí, vê se está forte. Ou se está flácido. Está forte aí? Faz aí, negão. Aí, Fabião, ó o braço, negão. Chega aí, negão. Ó. Aí, Alexandre, mostra o muque aí, ó. Tá forte, né? Mas não é dessa força que eu quero falar hoje. Eu quero dizer para você que toda vez que você está forte, que você usa as suas forças, você se torna fraco. Todos os dissabores da sua vida, todos os erros da sua vida, todos os fracassos da sua vida, tudo aquilo que você fez de errado por muitos anos, se você parar para pensar, foi porque você fez na força do seu braço. Quando tudo começou, Deus fez o mundo em 6 dias, colocou o homem, o mundo era maravilhoso, mas Ele colocou uma árvore no meio do jardim. Qual árvore que Deus colocou no meio do jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem começou a andar independente de Deus. O homem se tornou muito forte. O homem se tornou sábio aos teus olhos. E ali começou a tragédia do homem. Foi naquele momento que começou a tragédia do homem. E hoje eu vim aqui te dizer o quê? Que todas as vezes que você se torna forte aos olhos humanos, você também se torna forte aos olhos de Deus. Mas todas as vezes que você se torna fraco, a força de Deus, ela toma o seu coração. Lá em Hebreus, projeta para mim, Hebreus capítulo 12, verso 28. Hebreus capítulo 12, verso 28. Leia comigo. Hebreus capítulo 12, verso 28 diz assim: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Então o escritor de Hebreus, ele dá uma dica. Qual que é a dica? Para que o reino não se abale, minha fé cristã não se abale, a minha vida cristã não se abale, a minha família não se abale, nós precisamos reter a graça. Essa palavra reter no original significa agarrar de uma tal forma que não pode escapar. Para você servir a Deus de maneira agradável, você precisa servir a Deus debaixo da graça. Por que tem muitos irmãos que cansam da fé? Por que tem muitas pessoas que cansam da liderança? Por que tem muitas pessoas que cansam de servir a Deus? Porque ele não está retendo a graça. Porque Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu um artifício, um escape, para que nós possamos servir a Deus agradavelmente. Qual que é o escape que Deus nos deu? A graça. A graça é o suprimento que Deus te deu para servir a Deus. A única maneira de você vai servir a Deus levemente, abundantemente, é se você entender a graça. Eu sirvo a Deus muitos anos. Eu vi muitas pessoas começarem a fé cristã, como Usain Bolt. Ele começa a 100 por hora, maravilhosamente, querendo ganhar o mundo, cheio do Espírito, cheio do fogo. Mas ele esquece de uma coisa: a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Fala para o seu irmão, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. É dia após dia. Tem horas que você tem que correr muito rápido, mas tem horas que você tem que trabalhar na cadência. Tem horas que você tem que tomar um isotônico para dar uma melhorada. Tem horas que você tem que parar para descansar. Tem horas que você tem que caminhar. Tem horas que você tem que aumentar
Mas o que eu tenho percebido ao passar do tempo? Muitas pessoas desistem. Por que desistem, pastor? Eles desistem porque eles não conheceram a graça abundante de Deus. E eles não conseguem servir a Deus de maneira agradável. Outros servem a Deus. Mas eles servem como? Cheio de justiça própria. Eles se amarguram com qualquer pessoa. Eles se frustram na igreja. Ele vê o irmão errando com ele fica mal. Por quê? Porque ele está servindo a Deus debaixo da sua justiça. Irmão, vou dizer algo para você. Eu me converti num tempo onde mulher nem podia pintar a unha de vermelho. A mulher que pintava a unha de vermelho, vermelho era a cor da pombagira. Ela não poderia orar por ninguém quando a unha está vermelha. Eu me converti um tempo que aonde as pessoas falavam para mim, para ser cristão de verdade, tem que orar no mínimo 1 hora por dia. Aí você chegava mais perto daqueles cristãos mais crentes, 2 horas por dia. E aí eu orava 2 minutos, olhava no relógio, pensei que estava 3 horas orando, mas tinha passado 30 segundos. Você já passou isso? Já? Qual que era a minha acusação? Eu não orava. E aí eu me tornei líder. Aí o cara falava assim, o segredo de uma boa liderança, você tem que orar no mínimo 3 horas por dia. Eu falei, rapaz, vamos lá na maratona tentar orar. Aí me tornei pastor, fui numa conferência, o cara falou que pastor que não ora 5 horas por dia, nem pastor é. Eu falei, pronto, daqui a pouco eu vou escutar algum lugar que tem que orar 12 horas. Como eu vou parar com isso? Qual que é o problema? O problema é que você nunca vai conseguir agradar a Deus. Essa que é a verdade. Então a primeira coisa que um cristão tem que fazer é desistir de querer agradar a Deus com as suas próprias forças. Por isso que o escritor fala, retenhamos a graça. Eu tenho meditado, querido, sobre o momento que nós estamos passando, e tenho percebido que nesses anos, que as nossas forças, querido, é que nos atrapalham. Por isso que eu falei para você fazer aí, forte. O que te atrapalha é a tua força, filho. O que te atrapalha é quão bom você é. O que te atrapalha são os anos que você conhece o Senhor. O que te atrapalha é o seu intelecto, é a sua sabedoria, é o quanto você tem na sua conta. Quanto mais forte você se torna, querido, presta atenção no que eu vou te falar, mais erro você comete na tua vida. Mais cansado você fica. Porque você vai confiando na força do seu braço, querido. Sabe? Quem conhece esse homem aqui? Esse homem aqui é o Watchman Nee. Li muitos livros dele. Muitos. Hoje leio menos, mas li muitos. Ele tem mais de 120 livros escritos. Fora os estudos, palestras, conferências que ele deixou marcado. O Watchman Nee é um chinês. Ele se converteu aos 17 anos de idade. Aos 17 anos. Depois de algum tempo, ele abriu a sua própria instituição. Em pouco tempo, ele vivia lá em Xangai, na China. Ele chegou a 3 mil membros na igreja dele. Mas em 1949, a China se tornou comunista. Então prenderam o Watchman Nee. Muitos crentes, milhares de crentes foram assassinados e presos. Em 1956, o governo trocou, mas continuou comunista. O Watchman Nee achou que teria anistia. Mas as autoridades daquele país falaram para ele, nós só soltamos você se você declarar publicamente que você não vai pregar mais o evangelho. E sabe o que ele fez? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que você faria? O que você faria? O Watchman Nee falou que continuaria pregando o evangelho. Então o Watchman Nee foi transportado, ele foi transferido para uma solitária. Continuou preso. O Watchman Nee tinha aproximadamente 1,90 m. Pesava por volta de 90 quilos. Ele chegou a pesar 34 quilos. Na sua autobiografia, ele dizia que para não enlouquecer, ele ficava lendo o Novo Testamento. Os guardas comunistas acharam ruim, ficaram incomodados com o Watchman Nee, te arrancaram o Novo Testamento, tiraram a sua Bíblia, mas esqueceram de uma coisa, o Watchman Nee tinha decorado todo o Novo Testamento, e ele ficava recitando o Novo Testamento. Nos seus últimos dias de morte,
pesando 34 quilos, um homem de 1,90 m. Quando um dos seus discípulos foi visitá-lo, ele disse: o meu corpo está morrendo, mas meu espírito está em chama. E ele recitou um texto de Coríntios que o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quero dizer algo para você, meu irmão. O poder de Deus nunca vai se aperfeiçoar enquanto você se manter forte. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz: digo fraco que eu sou forte. Você precisa chegar no final de você mesmo se você quiser experimentar o verdadeiro poder de Deus. As suas forças impedem que o poder de Deus opere em você. Por que casamentos chegam ao seu final? Porque tem homem e mulher forte demais. Por que pessoas não se acertam? Porque são fortes. São fortes. Fazem nas suas forças. Quero dizer algo para você, querido. Você vai experimentar a força de Deus somente se você se tornar fraco. Por isso que o tema da mensagem é a força na fraqueza. Há uma força na sua fraqueza. Quando você ficar forte, você nunca vai experimentar a verdadeira força que vem do Senhor. Quantos querem experimentar a verdadeira força que vem do Senhor? Coloque a mão no seu coração, querido. Cadê o Davi? Vem aqui, Davi. Coloque a mão no seu coração. Ore para que o Espírito Santo fale com você. Você não veio no culto por acaso. Você não saiu da tua casa para escutar uma palavra natural. Você saiu da sua casa para ser ministrado pela palavra de Deus, que tem o poder de mudar a tua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós invocamos o teu nome. Bendizemos o teu nome. Colocamos as nossas vidas diante de ti. Colocamos as nossas forças diante de ti. Assim como aquele homem chegou no final da sua vida, fraco na sua estrutura carnal, mas forte, experimentando o amor de Deus. Eu creio que esta noite vai acontecer uma explosão de mudança no coração de muitas pessoas. Eu creio que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Invocamos o teu nome, Senhor. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu nome. Eu quero declarar na sua vida, querido, que o Espírito Santo te trouxe aqui esta noite. Quando eu estava preparando esta palavra ontem, eu ministrei essa palavra ontem numa conferência. Eu nem ia ministrar lá, mas eu estava preparando, falei, vou ministrar. No final da palavra eu fiz um apelo. Dezenas de pessoas vieram à frente chorando. Tem muitas pessoas que a vida tem sido pesada com você, meu irmão. Tem muitas pessoas que têm pensado em desistir da sua vida, do seu casamento. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui. Você é separado por Deus. Deus te mirou e te achou. Mas a vida tem sido tão cansada. A vida tem sido tão pesada, querida. Mas o Espírito Santo te trouxe para incendiar o teu coração. Assim é também nas nossas vidas, como foi a de Watmani. O seu encarceramento pode ser muitas coisas. O Watmani ficou encarcerado. Mas o seu encarceramento pode ser a dívida, pode ser as suas emoções, pode ser o seu casamento, pode ser a sua liderança, pode ser você mesmo. Sabe, queridos, pode ser uma fraqueza emocional, uma fraqueza ministerial. Talvez você já está se sentindo sem forças, mas Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Talvez as coisas precisam entrar no lugar. Todos os nossos problemas, queridos, são gerados por causa que nós temos excesso de força. As nossas forças nos controlam. Você sabia que o que te controla são as suas forças? Tem gente que a força dele é o dinheiro. Tem gente que a força dele é o intelecto dele, as faculdades, os diplomas dele. Tem gente que a espiritualidade é a força dele.
Tem gente que é o carro, as posses. Tem gente que é as forças de verdade, ele é forte. Tudo que você, querido, resolve viver por você mesmo, com as suas forças você está andando sem depender de Deus. O mundo, sabe por que nós queremos ser tão fortes? Porque o mundo valoriza as coisas fortes. O mundo valoriza pessoas fortes. O mundo valoriza pessoas bonitas, bem vestidas. O mundo valoriza pessoas que têm a caderneta de poupança. Você já teve momentos bons e ruins na sua vida? Como o gerente te tratou do seu banco? Quando você estava bom? Agora, como ele te tratou quando você estava ruim? Quando você está ruim é que você precisa de um empréstimo, mas você liga lá que ele fala para você, o score está baixo. Mas quando você está com sua conta boa, ele liga para você. Porque o mundo valoriza as coisas boas, fortes, aparentes. Mas a verdadeira, querido, força, não vem da sua força natural, ela vem da força de Deus, querido. A verdadeira força vem do Senhor. Mas quero te dizer que a verdadeira força vem da graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: retenhamos a graça. Você quer completar a tua carreira na fé? Você precisa entender que a graça é o suprimento. Presta atenção, que eu vou te falar. Dinheiro não é suficiente para você. O pastor não é suficiente para você. O seu marido não é suficiente para você. A sua esposa não é suficiente. Vou dizer algo para você, mulher. Se você querer depender do seu marido para ser feliz, você vai ser a mulher mais infeliz da sua vida. Porque seu marido é mal acabado. Seu marido é com defeito. Há um defeito nos homens. E vou dizer algo para você, não tem conserto. Não tem conserto. Então não coloque expectativa para ser feliz. Decida ser feliz. Decida ser feliz. A verdadeira força e a verdadeira capacitação vem do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 fala: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens, querido. O plano de Deus para as nossas fraquezas é a graça de Deus. O plano de Deus, quando você fracassa, é te cobrir da graça de Deus. O dia da sua fraqueza, querido, é o dia que você vai experimentar mais graça na sua vida. O dia do seu vexame é o dia que você vai precisar mais da graça de Deus. Mas ainda você precisa chegar no seu final e experimentar a verdadeira força. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Se tirarmos a graça do Evangelho, sobra pouca coisa do Evangelho. A graça de Deus é a capacitação, querido. Então nós achamos muito fortes. Nós achamos muito fortes. E aí, quando nós somos muito fortes, a graça de Deus não é suficiente. Deixa eu falar algo para você, meus irmãos, com muito amor e carinho. Se a graça de Deus não é suficiente para você, nada mais será. Homem nenhum pode suprir a graça de Deus. Dinheiro nenhum pode suprir a graça de Deus. O apóstolo Paulo fala: a graça do Senhor me basta, porque o seu poder aperfeiçoa em mim quando eu estou mais fraco. Fala para o seu irmão: a graça te basta, filho. A graça te basta. A graça te basta, querido. Nos meus piores dias, eu recorri para a graça de Deus. Nos meus piores momentos. Mas o mundo, por que nós nos acostumamos mal? Porque o mundo valoriza coisas fortes. Abra a tua Bíblia. Lá em 1º livro de Samuel, capítulo 16, verso 6. Projeta para mim, queridos, em nome de Jesus. Não está no slide, não. Depois você volta com o slide. A Bíblia conta a história que o povo de Israel queria um rei. Então, Deus levanta Saul. Mas Saul começou bem. Mas Saul começa a transgredir na fé.
começa a abandonar o Senhor. Então Saul é destituído. Então Deus fala para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, que lá está o rei. Então Jessé faz uma mesa e o profeta Samuel vai até a casa dele. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 6, pode projetar para mim, diz assim: e sucedeu que entrando ele quem? Samuel, viu a Eliabe. Quem que era Eliabe, irmãos? Eliabe era o filho mais velho de Jessé, era o mais forte, soldado, ele era guerreiro. E disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então Samuel pensa que Eliabe que seria o rei. Olha o que Deus fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus não vê como os homens veem. Então o que acontece? Nós somos treinados, disciplinados, influenciados para levarmos uma vida de aparência. E aí Samuel continua dizendo: então chamou a Jessé Abinadab, era o outro filho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Mas quantos filhos tinha o Jessé? Jessé tinha 8, mas faltava um. Faltava quem, irmãos? Por que Davi não estava na mesa? Porque o homem valoriza as coisas fortes. A Bíblia diz: o Senhor não escolheu estes. Avança. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: não, ainda falta o mais moço, o que está apacentando ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Por que Davi não estava na mesa? Porque Davi era o mais fraco, Davi era o mais moço. Davi estava fazendo o que, gente? Apacentando ovelhas. Hoje fez 6 anos que eu fui para Israel. O Facebook me lembrou. 6 anos atrás eu fui para Israel e eu comprei um livro do costume do povo hebreu. Então ele contava as profissões, por que tinha que família, por que Davi apacentava a ovelha. Numa casa, o povo judeu tinha muitos filhos. E um era escolhido para ser soldado, defender a nação. Outro era escolhido para ser um ferreiro. Outro era para ser escolhido como guardião, para defender a família. Mas sabe quem o pai colocava para ser um pastor? Sabe quem? O mais fraco. O que não sabia fazer nada. O mais insignificante. Pastor de ovelha era a pior profissão que uma família hebreia tinha para o filho. Sabe por que Davi não foi sentado à mesa? Porque para os pais e para os irmãos, ele era incapaz de estar na mesa e ser rei. Porque o homem vê diferente do que Deus vê. O homem valoriza as coisas fortes. O homem valoriza as coisas aparentes. Mas Deus não. Deus vê o coração. Deus vê a fraqueza. Quantos querem ser usados por Deus ainda este ano? Deus é incapaz de usar você na sua força. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie dele. Por que Deus não pode usar a tua força, querido? As suas qualidades, sabe por quê? Porque se Deus usar as suas qualidades, a glória vai ser para você. Por que Deus usa a pessoa fraca? Para que quando Deus usar o fraco, a glória seja somente dele, querido. Fala para o seu irmão, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele, querido. Você quer ser usado por Deus? Seja fraco. Seja fraco.
Em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, é um dos textos mais nobres da Bíblia. É quando João tem a visão de Jesus, de Deus. E ele vê Jesus como leão e como cordeiro, sim ou não? Quem que é mais forte, o leão ou o cordeiro? Sim, leão é o rei da selva. Leão é respeitado. Leão é o líder da floresta. Mas pergunta para o seu irmão, quem que resolveu o problema da humanidade, o leão ou o cordeiro? Fala para o seu irmão assim, você é muito leão, né? Você é forte. Fortão, né? Cheio de força, cheio de sabedoria. Deus não pode usar você. Deus só usa cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, querido. Sabe uma das características do cordeiro? É que ele vai para a morte sem gritar. Ele é dócil. Ele ouve a voz do pastor. Não sei se você já... Cordeiro é uma ovelha praticamente, parecido. Eu me lembro que nós fazíamos acampamento numa chácara. E o dono tinha uma ovelha. E por onde que e não sei se você sabe, a ovelha ela não enxerga bem. Ela anda e se localiza só pela voz do pastor. E eu chamava a ovelha, ele falava assim, chama a ovelha, o dono da chácara. Eu chamava, ela não vinha. Mas quando ele falava, a ovelha vinha doida atrás dele. Doida atrás dele. Presta atenção, Jesus, ele não é o leão. Ele é o leão, mas para resolver o problema da humanidade, ele foi cordeiro. Ele se tornou fraco. Se até Jesus, para resolver o problema do homem, se tornou fraco, quanto mais nós. Você não vai resolver os problemas do seu casamento sendo forte. Você não vai resolver seu problema da sua vida cristã sendo forte. Você vai experimentar o poder de Deus. É na sua fraqueza, filho. É na fraqueza do seu ser. Por isso que a Bíblia fala que nós somos como vasos de barro, para que a excelência do poder opere em nós. Barro é um vaso frágil. Mas ainda, muitos crentes, eles ficam esperneando. Eles não são como ovelhas. Eles se esperneiam. Eles mostram suas forças. O cordeiro é o mais fraco. Falei de Davi, falei de cordeiro. Vou falar de Jacó. Jacó era muito forte, sim ou não? Jacó nasceu predestinado a ser forte. Quando sua mãe deu à luz a Jacó, o filho que nascesse primeiro, ele era o primogênito. Então Jacó, como era muito forte, ele tentou puxar Esaú para nascer primeiro. Ele não conseguiu. Por isso que o nome dele foi Jacó. O que era Jacó? O que significava Jacó? Enganador. Fala para o seu irmão assim, forte. Eu fico vendo o crente que ele fica tentando levar a vida enganando os outros. Na sua força, no jeitinho brasileiro. Ele fica a vida toda no deserto. Porque ele é forte. Meu irmão, vou dar uma dica para você. Quer sair do deserto? Chega no final de você, seja fraco, filhão. Para de se debater. Se rende para o Senhor. Tira as suas armas. A única maneira de você experimentar o verdadeiro poder de Deus é na sua fraqueza. Então Jacó não conseguiu, ele cresceu. Então o que ele fez? O plano A não deu certo. Porque Jacó era forte. Fala comigo. Jacó era? Toda vez que eu falar que Jacó era, você fala forte, beleza? Aí um dia o irmão dele está chegando da guerra, da caça, Esaú. Cansado. Então Jacó, porque Jacó era forte, né? Ele estava planejando, agora é minha hora. Meu irmão vai estar cansado, eu faço um prato de comida e ofereço para ele. Ele vai aceitar. Aí eu troco a primogenitura, chego até minha mãe, que era forte também. Meu pai está velho, eu pego um animal peludo e ele põe a mão e me abençoa. E agora o direito da primogenitura é minha. Tem que ser forte, não tem? Conhece crente assim? Que ele dá um monte. Ele planeja, cara, um monte de coisa. Então o irmão já vem Esaú chegando. Jacó era... E ele falou, e aí irmão, está cansado, tal o prato de primogenitura, tal. Abrindo aspas. Esaú aceitou, porque Esaú estava cansado. Vou te dar um conselho que serve para a tua vida, para você não errar mais. Nunca tome decisões importantes quando você está cansado. Amém?
Esaú trocou o que era mais importante para ele quando ele estava cansado. Quem está cansado não tem que parar. Quem está cansado tem que descansar. Fala para o seu irmão, vai tirar umas férias, filho de Deus. Vai para Acapulco, que nem o Chaves. Pega a boia, não dá para Acapulco, vai para Praia Grande. Não dá para Praia Grande, vai para o Sesc. Não tem dinheiro para ir para o Sesc, vai para o Serete. Não dá para ir para o Serete, vai para o Parque do Carmo. Não tem o que fazer, fica dormindo. Toma os calmantes e dorme. Não, porque quando não tem nada é melhor dormir. Dorme 24 horas. Toma os Rivotril lá, os Gardenal e dorme. Sim ou não? Deixa eu vou fazer um teste com você. Pega seus 10 anos para trás. Todos os erros da sua vida foi porque de decisões. Porque Deus fez você errar ou você. Se você pudesse viver 10 anos que você viveu para trás da sua vida, volta 10 anos, e todas as suas decisões fossem assertivas, como seria a sua vida hoje? Fala para o seu irmão, compartilha com ele aí. Como seria? Quem estaria mais próspero aqui? Quem estaria mais magro? Quem estaria mais feliz? Esaú, ele estava cansado. E todas as vezes que você está cansado, você tem que tomar decisão. Quem está cansado precisa descansar. Então o plano dele dá certo. Porque Jacó era... Mas Jacó então, o que ele fez? Enganou o irmão. Quando o irmão caiu em si, o irmão ficou irado com ele. E Jacó foi para onde? Na casa de Labão. Jacó era, mas Labão era mais forte que ele. Porque o enganador sempre vai achar outro enganador. Sempre. Então Jacó se apaixona pela filha de... Mas aí, Labão fala, tem que trabalhar 7 anos para casar com a minha filha. E aí num dia à noite, está escuro, Labão, Jacó que era forte, encontra Labão que era mais forte, coloca Lia, que era forte também. E aí, em vez de ele deitar com Raquel, ele deita com Lia. E aí o que aconteceu? Ele deitou com a mulher errada, porque ele achou que era esperto. Aí o sogro dele era mais esperto, falou, agora você vai trabalhar mais 7 anos. Porque Jacó era forte. Então toda vez que você é muito forte, Deus sempre coloca alguém forte perto de você. Tão forte ou mais forte que você. Então nesse tempo que Jacó ficou lá, Jacó era tão forte, tão malandro, que ele fez uma genética, uma mistura com as vacas genética, e ele levou, cruzou as vacas lá, as vacas nasceram salpicadas, ele levou as melhores vacas. O camarada era tão forte que ele fez uma tramóia, um trambique lá, ele fez uma mudança lá, mudou a genética, levou, saiu milionário da casa do sogro. Porque Jacó era... Você conhece gente assim que fica a vida toda ganhando dos outros? Mas fala para o seu irmão assim, segura aí, que Deus vai pegar o Jacó. Deus vai pegar o Jacó que está dentro de você. Meu filho tem um livro chamado O Impostor que há em mim. Fala assim, Deus vai pegar o impostor que há em você. E aí Jacó então sai da casa, milionário, com muito dinheiro. Deus abençoou os negócios de Jacó. E Jacó então descobre algo, que o seu irmão Esaú está vindo atrás dele com 400 homens. Então Jacó vai até onde? Até um lugar chamado Peniel. Mas Jacó fica desesperado. Mas ele não fica desesperado por causa dele. Ele fica desesperado por causa da família dele, dos filhos dele. E Jacó então descobre que o irmão dele está muito irado com ele. Então sabe o que ele faz? Toda a força de Jacó, toda a esperteza de Jacó, não adiantou de nada. Então sabe o que Jacó faz? Ele se vê fragilizado, ele se vê encurralado, ele se vê onde ninguém poderia ajudá-lo, porque agora ele estava correndo o risco de morrer. Jacó estava desorientado, as forças dele, a esperteza dele, a malandragem dele, chegou no momento, querido, que as suas forças acabaram, ele não sabia mais o que fazer, Jacó não tinha mais o que fazer, a família dele estava correndo risco. Quando as forças dele acabam, ele achou a verdadeira força do Senhor, querido. Então ele ajoelha e fala para Deus, para Jesus. Aparece um anjo, que era Jesus.
E ele fala, eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. E a Bíblia diz que aquele lugar foi chamado Peniel. Jacó teve um encontro com a graça de Deus. Por que ele teve encontro com a graça de Deus? Porque o nome dele era o quê, irmãos? Jacó, que significava o quê? Enganador, trapaceiro. E Deus muda o nome dele para quê? Para Israel, que significa o quê? Em qual situação que o nome de um trapaceiro vira príncipe? Em qual situação que o nome de uma prostituta vira princesa? Em qual situação de um nome de um mentiroso vira rei, vira príncipe? É só quando a graça de Deus escolhe você. Eu quero dizer para você, a graça de Deus te alcançou, querido. A graça de Deus quer escrever um novo tempo na sua vida. Não importa como você entrou aqui, não importa como está a sua vida, Deus quer transformar você. Mas para Deus poder, o poder de Deus operar na sua vida, você tem que chegar como Jacó no final de você mesmo. Jacó correu, querido. Mas na arte de correr, Deus corre mais que você. Deus corre mais que você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo fala: mas ele me disse, a minha graça é suficiente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na força ou na fraqueza? Na força ou na fraqueza, querido? É na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por que muitos não têm sido aperfeiçoados? Deixa eu te falar algo. O líder não pode aperfeiçoar a sua vida. O pastor não pode aperfeiçoar a sua vida. O psicólogo não pode aperfeiçoar a sua vida. Mas é bom o psicólogo. Mas tem coisas que é só o poder de Deus na sua vida. Você concorda comigo, irmãos? E Paulo continua falando: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijam-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou, e quando você é forte, você se torna o quê? Fraco. Enquanto Jacó era forte, o que ele se tornou? Fraco. Mas o dia que ele chegou no final dele mesmo, ele ficou fraco. A graça de Deus, o poder de Deus operou na vida dele. A graça dele te basta. Charles Spurgeon disse assim: há virtudes que Deus nos concede que somente serão percebidas através de algumas provações que passamos, querido. Há coisas que nós passamos que você só vai descobrir que há em você quando você está passando. Isso para o bem ou para o mal. Há coisas que você passa, querida. Há momentos que você passa que você só vai perceber quando você está passando. Quando você é submetido à pressão. Quando é submetido a níveis contrários de provações. O Espírito Santo tem o poder de trazer tudo para fora. Muitas pessoas falam: não, pastor, eu falei isso porque eu estava nervoso. Não, querido, deixa eu te falar algo. Você só colocou para fora aquilo que estava dentro de você. As situações adversas da nossa vida têm o poder de passarmos na prensa. E quando nós passamos na prensa, vai exalar um cheiro suave ou amargo. Depende do que tem dentro de você. Então há provações e situações das nossas vidas que Deus nos submete para nos aperfeiçoar, querido. Deus, Ele quer te aperfeiçoar. Fala para o seu irmão: você está cansado? Fala para ele: você está desanimado? Deus quer aperfeiçoar você. A graça de Deus quer aperfeiçoar você. Quando o apóstolo Paulo fala que o poder de Deus ia aperfeiçoar dele, o poder de Deus é a graça. A graça é o poder de Deus. O maior poder que existe é a graça. Lá em Isaías capítulo 40, olha o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 40,
verso 29. Ele diz, ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas o verso 31, que eu quero me atentar, ele diz assim, mas os que esperam no Senhor, vamos repetir esse texto no 3, todo mundo? 1, 2, 3. Quantos estão esperando no Senhor aí, querido? Presta atenção. Esse texto aqui, ele está dizendo, mas os que esperam no Senhor renovarão. Você está cansado? Fala para o seu irmão, você está cansado? Você está cansado de você mesmo? Você está cansado da vida? Você está cansado de Jesus? Então o que o apóstolo Paulo não? O que Isaías diz? Renovarão suas forças. Essa palavra no original, a vantagem de você saber a Bíblia no original, tem algumas vantagens. Essa palavra renovar significa trocar. Então a Bíblia diz o quê? Aqueles que esperam no Senhor trocarão as suas forças. Então aqueles que estão cansados, você está cansado? O Senhor vai pegar o seu cansaço, a sua fraqueza e vai trocar com a força dele. Então aquele, vamos parafrasear agora o texto. Mas os que esperam no Senhor trocarão as suas forças e aí subirão. Presta atenção. Você só vai alcançar níveis que você não viveu ainda se você for na força do Senhor. Se você for na força do Senhor. Deixa eu falar o que eu tenho aprendido nesses anos. A Bíblia fala da águia. A águia é a ave que voa mais alto, sim ou não? Muitos crentes gostam de ser águia, amém? Ele fala assim, eu vou voar como águia. Tem até um louvor. Vou voar como águia. Lembra desse louvor? É do seu tempo, Anderson. Com o vento vou fluir como o rio. Ó, vai andar com os anjos, hein? Coisa linda, hein? Você vai andar com o anjo, voar com a águia. É só crente doido que canta isso, né? Mas presta atenção. A Bíblia está usando aqui uma figura de linguagem da águia. A águia voa alto. Mas todo mundo quer ser águia, né? Mas tem uma vantagem ser águia. Você voa voos altos. Mas tem uma desvantagem. Geralmente ela voa sozinha. Ela é solitária. Sabe qual que é o problema? Que tem pouca águia e muito pardal. Pardal voa em bando. Mas o voo dele não passa de 10 metros. Agora, para você ser águia, para você alcançar novos níveis, você tem que aprender a voar sozinho, filho. A depender exclusivamente do Senhor. Nós vivemos a geração mais mimada e mimimi da história da igreja. Mimimi, história mimimi. Deixa eu falar algo para você, filho. Em última análise, você tem que depender só do Senhor. A verdadeira maturidade cristã é quando você vence as suas guerras, você e Deus. Não estou aqui fazendo apologia, andar sozinho, não. Vamos viver em grupos, é muito bom viver em grupos. Mas existe algo que Deus dá para você em grupos, existe algo que Deus dá para você sozinho. Você quer ser águia? Você tem que aprender a voar sozinho. Eu tenho descoberto que essa geração não sabe voar sozinha. Não ora sozinha. Não anda sozinha. Não sabe. Você quer alcançar novos níveis de autoridade na sua vida? Altos? Você vai ter que aprender a andar sozinho. Não é ser independente. Mas é que tem lutas que são as suas lutas. Existem guerras que são as suas guerras. E pastor nenhum, irmão nenhum, ninguém vai resolver a tua vida, meu irmão. Fala para o seu irmão assim, é tu. Sabe aquele momento que você está na multidão e você olha para os lados, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para... Você fala assim, tem aquela sensação de solidão que dá uma angústia em você, mas eu digo algo para você, você tem que aprender. Sabe por que às vezes Deus quer te levar ao final de você mesmo?
Ei, para você chegar e falar assim, Deus, eu não sei fazer. Eu não consigo. Eu não dou conta. Estou com vontade de chutar o balde. Você tem que ser sincero. Essas orações são as melhores, sabia? Você fala, Deus, é o seguinte, eu estou chateado até contigo, Deus. Porque Deus sabe. Eu estou mal com você, estou mal com o pastor, estou mal com o meu pai, estou mal com o meu marido. Olha essa tranqueira que você me deu de marido. Estou revoltada. Conheci na igreja esse traste. Que nem eu conversando com uma irmã, ela falou assim, pastor, eu dei todos os anos da minha vida, onde eu fui parar? Eu falei, irmã, é isso aí, agora você está chegando no final de você mesmo, Deus vai começar a fazer a obra. Às vezes você tem que fazer essas orações, sim ou não, irmãos? Mas só que o problema é que você é religioso, aleluia, irmão, Pai, glória a Deus. Ai Deus, está aqui um servo inútil. Cala a boca, mano. Cala a boca. Chega para Deus e fala que você é um miserável imprestável, que você precisa dele. Porque o dia que você falar assim, Deus, eu cheguei no fim do poço, estou com vontade de chutar o balde. Aí a excelência do poder aperfeiçoa a tua vida, querido. É nesse momento. Foi nesse momento, querido, que eu tive as maiores experiências com Deus, querido. Quando você, querido, chega no final de suas forças, vai conhecer a verdadeira força de Deus. Aí você vai poder dizer, quando eu sou fraco, é o que eu sou forte. Se o inimigo vem atacar o seu chamado, e sabe o que é interessante? Que Deus pega você nas suas forças. Se você foi abusado quando criança, você que é mulher, Deus vai pegar a tua fraqueza e vai se tornar força, você vai ser usada para abençoar muitas mulheres. Se a sua fraqueza era o seu casamento, Deus vai tornar isso a tua força. Você vai abençoar muitos casais. Deus pega a sua história. Se você nasceu numa família ruim, Deus pega a sua fraqueza e se torna força, querido. Se o inimigo vai atacar as suas finanças vai se tornar a sua força. Se o inimigo vai atacar a sua família vai ser a sua força. Tem experiências, meu irmão, presta atenção que eu vou te falar. Tem experiências que Deus dá para você, sabe para quê? Para você ensinar outros a não passarem. Fala para o seu irmão assim, você está passando uma experiência ruim. Deus está te ensinando e vai usar da sua experiência para você abençoar outros. Amém? Por isso que Paulo fala que se gloriou nas suas fraquezas. Ele falou assim, graças a Deus pelas minhas provas. Graças a Deus que o meu casamento foi ruim. Graças a Deus que eu fui abusada quando criança. Que agora eu me tornei forte. Deus me restaurou. Eu me tornei princesa. Minhas emoções estão fortalecidas. E Deus vai me usar onde? Para restaurar muitas mulheres em nome de Jesus. Você concorda comigo, querido? Diga glória a Deus. Mas qual a sua força? Fala para o seu irmão, qual a sua força? Que na verdade é a sua fraqueza. O Espírito Santo te trouxe aqui esta noite para você abrir mão das suas forças, para que o poder de Deus opere em você. É somente quando você entende a fraqueza. Fala, não, pastor, mas eu não gosto de me expor para Deus. Diante de Deus todos nós estamos expostos. Mas quando você entende o poder de Deus, Deus restaura a tua vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barros, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo, em nome de Jesus, querido. Você é um vaso de barro, eu sou um vaso de barro. Existe uma alegoria
o apóstolo Paulo usa? O vaso de barro é um vaso frágil. Você só vai reter o poder de Deus na sua vida. O poder que opera você. O poder que opera em você. Para transformar tudo aquilo que você não consegue pelas suas próprias forças. Quando você entende que você é um barro frágil. As suas fragilidades atraem o coração de Deus, querido. Não são as suas forças, são as suas fragilidades. As suas forças repelem, porque quando você acha que você pode, então Deus deixa você. Não que Ele sai de você, Ele deixa até você ver onde você vai chegar. O problema é que às vezes passam 10 anos, passam 20 anos, e ainda você está andando conforme as suas forças. O que Deus te trouxe aqui esta noite? Deus te trouxe aqui para trocar as suas forças. Mas as forças de Deus só podem ser trocadas se você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu estou cansado. Nós precisamos admitir diante do Senhor que Deus vai renovar suas forças. Fique de pé no seu lugar, querido.